Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais uma manhã, dose de fé, às 8 horas da manhã, juntos com o nosso momento de reflexão e depois oração. Falando em oração, fique até o final para orarmos juntos, pedindo a bênção de Deus, para que Ele nos abençoe, nos ajude nessa segunda-feira, dia que se inicia as atividades de trabalho, estudos no Brasil, porque aqui em Portugal as crianças, os adolescentes estão de férias, então tem umas férias que eles chamam férias de Páscoa, que dá mais ou menos 17 dias, bom demais. E aproveitando, você que está de férias, assiste o Dose de Fé e compartilhe com seus amigos também. E você que vai trabalhar, que Deus te abençoe nessa segunda-feira, como eu também peço a bênção de Deus, por isso que fique até o final para a gente orar junto. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, fique à vontade de assistir todos os vídeos de pregação, estudos, podcast, os episódios antigos de Dose de Fé. Compartilhe com seus amigos, seus parentes, são mensagens de fé, de esperança, de amor, de ânimo, encorajamento, para que a gente possa, sim, dar caminhada, na vida, essa caminhada que muitas vezes é difícil, mas Deus nos encoraja, nos dá ânimo todo dia, mostrando que é um Deus extremamente pessoal e relacional. Ele se relaciona comigo e com você. É só a gente abrir o coração todos os dias e se apresentar para Jesus Cristo, que é o Filho amado de Deus. E aí eu te falo assim, vamos para o nosso momento de reflexão. Vamos lá. Você já escutou, aproveitando aqui, você já escutou algumas frases populares que muitas vezes a gente acha que está escrito na Bíblia e levamos até às vezes para um lado verdadeiro? Como assim, André? Olha, eu escuto muito, as pessoas lá no Brasil falavam assim, aqui eu escuto menos, mas no Brasil eu escutava muito. A voz de Deus é a voz do povo, a voz do povo é a voz de Deus, o sentido, mas é a mesma coisa. Então, outra que o pessoal fala, Deus escreve certos por linhas tortas. São frases que muitas vezes as pessoas colocam como se fossem verdadeiras. Alguém pensou, falou e aquilo se tornou relativamente uma verdade, mas não é verdade isso. Não é verdade. Como também o inverso. Quando isso eu falei agora foi colocar e é retirar, que a gente chama de sofisma, na teologia, que são meias verdades. As pessoas falam assim, venha para Jesus do jeito que tiver, porque quando você vier para Jesus, Jesus vai te dar um carro, vai te dar uma moto, vai te dar um apartamento, Jesus não vai deixar você ficar mais doente, Jesus. Na verdade, Jesus está virando mais um milagreiro, E na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo. Então Jesus está falando que a gente vai passar dificuldade, vai passar muitas dificuldades. E ele até tem uma outra passagem que ele fala da porta larga e porta estreita. Então, que a porta estreita poucos querem ir, porque é uma porta muito complexa de obediência a Deus. Então, assim, isso daí é perigoso, porque a gente acaba acrescentando ou tirando algo da palavra de Deus. E é isso que eu quero ler hoje em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, está lá escrito. Moisés falando para o povo de Israel assim, não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tire coisa alguma delas, simplesmente obedeçam aos mandamentos do Senhor seu Deus. Olha que interessante. Ele está falando aqui, olha, nem coloque A e nem tire B. Não faça nada, só obedeça às ordens. Na época de Moisés, a gente aprende na escola bíblica e lendo a Bíblia que eram os 10 mandamentos. Jesus, ele sim, a gente dá continuidade, mas ele dá um upgrade nesses ensinamentos, nessa ordem dos 10 mandamentos, principalmente porque nos 10 mandamentos fala amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Jesus já fala em João 13,34 o quê? Amar ao próximo como eu vos amei. E Jesus amou como o ser humano
dando até a sua vida. Não é verdade? Deu a vida, foi a morte de cruz para Jesus, por causa do meu e do seu pecado. Então isso é uma ordem, está lá em João 13:34, que depois você lê com calma, com mais tranquilidade, quando chegar do trabalho, quando estiver à noite na cama, dá uma lidinha no seu celular, telemóvel, que você vai ver lá que Jesus fala: eu vos deixo um novo mandamento. Então eu vos deixo uma nova ordem. E também, por exemplo, muitas pessoas falam: todos os caminhos levam a Deus. Não é bem assim. O próprio Jesus falou em João 3,16 o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essas frases que as pessoas colocam, ou essas retiradas da palavra de Deus, são muito complicadas. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia para começar a entender que a palavra de Deus ela não precisa ser atualizada, como muitas pessoas falam: ela precisa ser atualizada. Não precisa, ela está até muito atual. A gente vê, Jesus falou há 2000 anos atrás que ia ter guerra, nação contra nação, e até hoje tem guerra. No século 21, pessoas matando umas às outras, matando crianças, mulheres e tantos soldados, por causa de uma cobiça, de um orgulho de um presidente e de outro presidente. A gente vê isso na Rússia e Ucrânia. A situação que a gente vê de doença. Quem ia imaginar que ia ter uma pandemia que mataria milhões de pessoas como o Covid? Jesus alertou. E isso ele falou: olha, ainda vai ter filho contra pais, pais contra filho. Quantas vezes a gente vê pessoas... Eu li uma reportagem agora na SIC Notícias, que é um noticiário aqui de Portugal, e uma menina, uma adolescente, mandou, por causa que a mãe pediu para terminar o namoro, foi lá e mandou matar a própria mãe. Então você vê, Jesus realmente está alertando, está mostrando que a palavra de Deus é viva e eficaz até hoje. Então eu quero te pedir, vamos orar agora, pedindo para que Deus nos afaste de toda essa influência da sociedade que muitas vezes quer colocar algo nos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração, que não são verdadeiras. Vamos ler a Bíblia, vamos continuar aqui juntos, eu e você, juntos, estudando, trazendo essa reflexão saudável, objetiva e de uma forma muito simples, assim, explicando, muito rápido, claro, breve, mas explicando um pouquinho quem é Deus, esse Deus que se revelou lá no começo, em Gênesis, e está se revelando até hoje, até o final dos tempos que a gente lê em Apocalipse. Então, vamos orar daquele jeitinho, olhos abertos, olhos fechados, mas o importante é que você esteja com a mente voltada para Deus. Deus, muito obrigado por mais um Dose de Fé. Que o Senhor abençoe essa pessoa, como o Senhor tem me abençoado também, todos os dias com essas mensagens de reflexão e oração, esse encorajamento de estudar mais o Senhor, de entender mais o Senhor e realmente não cairmos nesses ventos que a sociedade, o mundo muitas vezes nos empurra de um lado e para o outro. Queremos estar alicerçados na rocha que é Jesus Cristo, alicerçados nele, porque ele é a palavra de vida eterna, como foi falado pelo próprio discípulo Pedro. Que ele possa sim, meu Pai, dar o entendimento que a gente tanto precisa e a gente saber que só a esperança, a fé, o amor é tudo dele, para que a gente possa sim acreditar no Filho amado que morreu na cruz e que a gente possa sim acreditar que ele ressuscitou no terceiro dia e que ele está à destra agora do Pai, intercedendo, sendo nossos advogados por todo momento que a gente realmente conversa com ele. Muito obrigado por tudo, que abençoe a segunda-feira desta pessoa com muita graça, muito amor e misericórdia, e que ela tenha a paz que excede todo entendimento, que o Senhor possa ajudá-la em qualquer situação que ela está precisando agora, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por mais um Dose de Fé.
Que Deus te abençoe na segunda-feira, terça e todos os dias. Amanhã estaremos juntos novamente, 8 horas, Dose de Fé. Eu te espero aqui. Um grande abraço e até amanhã.